Você vai conhecer agora a história de Evandro, um jacareense que embarcou numa aventura lá na Europa. Ele e alguns amigos cruzaram o mítico caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, de um jeito um tanto diferente. Santiago de Compostela é uma cidade no norte da Espanha, a 600 quilômetros de Madrid, capital do país. O município tem 220 quilômetros quadrados de área e até 2012 tinha mais de 95 mil habitantes. É uma cidade internacionalmente famosa como um dos destinos de peregrinação cristã mais importantes do mundo, cuja popularidade possivelmente só é superada por Roma e Jerusalém. Milhares de pessoas o percorrem todos os anos. Surgiu que um amigo, muito tempo atrás, em 96, me contou a história desse caminho. Fiquei na hora, fiquei ligadão, falei, puxa, eu preciso fazer, eu preciso ir atrás. E a gente, em 96, não tinha internet, não tinha Google, nada, né? Meu pai tinha aquelas enciclopédias Barça, e eu fui pesquisar ali, comecei a ler sobre o assunto, gostei, e falei para esse amigo, um dia a gente vai fazer esse caminho. Em 2005, Evandro sofreu um acidente de moto no caminho do serviço que o deixou paraplégico. Saí de Jacareí para estudar em São Paulo, depois eu fui morar no Rio um tempo. Quando eu voltei do Rio, eu fui trabalhar em Ubatuba e me acidentei. Então, e aí eu voltei para Jacareí. Tive que voltar para casa dos meus pais, foi um recomeço, né? Foi uma nova vida. E eu achei que esse sonho, eu tive que engavetar esse sonho. Mas a vida foi me levando, me trazendo de volta, sei lá, para o esporte que eu sempre pratiquei. E aí eu descobri a handbike, comecei a pedalar. E aí um dia eu participei de uma corrida de aventura em Brotas. E eu pedalei um dia inteiro por lugares que eu jamais imaginei que uma handbike fosse passar. Pelo mato, pelo brejo, areia fofa e tal. E quando eu voltei dessa corrida, eu abri aquela gavetinha de novo que estava fechada e falei, pô, dá para fazer o caminho de Santiago. Evandro retomou o antigo sonho de fazer o caminho de Santiago e começou a pensar em uma equipe que o acompanharia em sua expedição e a ir atrás do que precisava para tornar o sonho realidade. E aí foi um ano batalhando, eu escrevi esse projeto e fui apresentando para os empresários aqui da região. E graças a Deus eu tive uma recepção, assim, uma receptividade deles muito grande, porque eu quase não ouvi não. Os que eu apresentei, os caras, eu tô dentro. E aí eu levantei essa grana, convidei a equipe, né, os caras toparam também. E aí aconteceu. Eles fizeram um estudo detalhado sobre o local e treinaram por 3 meses. E mesmo assim, não foi como planejado. Você lidar com o desconhecido é muito complicado. Por mais informações que a gente tenha buscado, né, a altimetria era completamente diferente do que foi passado para a gente. E a nossa preparação, a minha e do Josimar, que foi outro cadeirante que foi comigo, a gente treinava todos os dias 30 quilômetros aqui atrás, puxando a mochila, puxando a cadeira com a mochila, né, simulando tudo o que ia acontecer. E os bikers, que era a equipe, eles vinham nos finais de semana para treinar com a gente também. Então foram 3 meses de dedicação, já com a cabeça, né, 1000 por hora, sonhando em estar lá e tal, mas que valeram a pena. Foram 3 meses, eu teria feito 30 meses se fosse necessário, foi muito importante e valeu a pena, tudo valeu a pena. E no dia 29 de agosto a equipe partiu para a Espanha, palco da maior experiência da vida de Evandro. Assim que chegaram, já se depararam com o primeiro obstáculo da viagem. A gente, por uma quebra de equipamento, a gente teve que fazer um trecho que a gente perdeu 3 dias no hotel para iniciar. E aí a gente teve que fazer um trecho de van, mas isso não comprometeu, não tirou o brilho e não aliviou, porque o trecho de van que a gente fez era o mais planinho. Fortes emoções e o espírito de equipe marcaram a viagem. Quando a gente chegou em Madrid, a handbike do Josimar, ela foi transportada de maneira errada pela companhia aérea, ela chegou destruída. E a gente, pô, você imagina, a gente chegar num país que não conhece, mal falamos, né? A gente enrola um portunhol lá e a bike destruída. Eu tentei ligar para a fábrica que fabrica handbikes na Espanha e naquela ocasião eles estavam em férias de verão. A gente ficou desesperado, então foi muito difícil, porque naquele momento eu precisava voar para Pamplona, que eu tinha o voo, aquilo era uma etapa só.
E aí eu tive que olhar para a cara dele e falar, você volta para o Brasil, você não vai continuar. Todo mundo se emocionou, foi muito forte. A gente conversou com a companhia aérea, eles iam colocar ele de volta num voo no dia seguinte. E a gente voou para Pamplona. Só que quando a gente chegou em Pamplona eu não sosseguei, eu fiquei maluco, entramos na internet, começamos a procurar soluções. Um amigo da Espanha, que mora em São Paulo, que foi quem me emprestou a handbike, ele entrou em contato com um amigo que ele ficou sabendo que tinha ficado cadeirante lá na Espanha, da época do tiro de guerra dele e tal. E esse cara conseguiu entrar em contato com uma ONG de Madrid. E faltando 40 minutos no dia seguinte para o Josimar vir embora para o Brasil, o cara chegou com a handbike no aeroporto e falou, Tó, vai, faz a viagem, depois vocês me devolvem. Então, eu acho que isso foi um sacode que a gente tomou, atrasou um monte de coisa, mas fez a gente se unir e entender que sem um outro a gente não faria, né? Sei lá. E não faria os quase 800 quilômetros pedalando por 18 dias. Foram 18 dias de transpiração, de superação, de um envolvimento um com o outro e com os outros peregrinos que a gente foi conhecendo, né, encontrando pelo caminho. É inesquecível, foi uma história que jamais vai sair da minha cabeça. Uma conquista, uma realização. Realizar sonho é uma coisa fora do comum, tem um preço muito maior, né? Então, para mim, principalmente, foi a realização de um sonho de 17 anos. Então, tem um valor muito grande.